seja quando a gente partir para Ele, seja quando Ele nos levar. Ou Ele vem para nós, ou a gente vai para Ele. Tudo é igual, tanto faz. Estaremos com Ele para sempre. É o dia do resgate do penhor. O penhor que me habita, que me dá garantia de que eu estou acompanhado, que a presença de Deus está comigo eternamente, é o Espírito Santo que me habita. Eu não preciso ficar falando em línguas, nem falar em línguas, nem ter dons de milagres, nem ter nada. Ele habita em mim pela fé. Pela fé. Esses outros dons acontecem como consequência e podem ser verdadeiros ou podem ser fajutices também aprendidas no poço, na cisterna das águas rotas. O pessoal ensina a você se disfarçar de espiritualidade enquanto anda oco. Mas para quem de fato bebe da fonte d'água viva, quando esses dons se manifestam, eles são genuínos. Mas eles não são aquilo que satisfaz você. Satisfaz você a presença de Deus. Porque nós não estamos falando só de uma filosofia. Não estamos falando dos ensinos de Siddhartha. Está cheio de ensinos bons. Não estamos falando dos ensinos de Maomé, onde também tem coisas boas. Não estamos falando dos ensinos dos santos do cristianismo. Muitos deles foram pessoas piedosas e saudáveis, de fato. Não estamos falando dos livres pensadores, mas que foram pessoas humanas, generosas, sensíveis, buscando justiça. Quem quer que busque, tenha fome e sede de justiça, tem fome e sede de Deus. E quem busca, Jesus disse que sempre encontra. Sempre encontra. Esses provaram do que é genuíno, mas a grande maioria vive de ilusões, de enganos. Por isso, saiba, quando se fala de Jesus e da água viva, não se está falando de uma doutrina. Não é algo para você aprender de homens. É algo para você conhecer, saber. Eu, por exemplo, tenho um livro que, a meu ver, é completo. Do ponto de vista da pedagogia do ensino, é completo, equilibrado, saudabilíssimo, sobre o Espírito Santo, Deus que vive em nós. Está aí no meu portal, para quem quiser. Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Mas isso não são ensinos. O Espírito Santo não nos habita se a gente aprender o ensino correto. Ele nos habita se a gente tiver o coração certo. Se a gente for quebrantado e contrito. E se a gente o invocar com sinceridade, em espírito e em verdade, ninguém pode impedir. Você não precisa estar acompanhado, nem ter sido batizado, nem ser membro de nenhuma igreja, nem tomar parte em nenhum sacramento. Você pode nem ser cristão. Aonde quer que você esteja, se você invocar a Deus assim, mesmo que você hoje de manhã tenha dito que é ateu, que não crê em nada, que é agnóstico, Deus sabe a tolicezinha, a bobagemzinha do seu coração, seus traumas quais sejam, mas basta que você agora, enquanto me ouve, tome esse ar, que é um inspirar divino. Não inspire só oxigênio, inspire em espírito. Invoque o Espírito de Deus. Invoque a verdade de Deus. Invoque a presença de Deus. Creia que você está selado com o selo de Deus.
E creia que isso é inapagável. Não é uma tatuagem que pode ser coberta por outra coisa. É inapagável. Ninguém arranca, ninguém tira, como disse Jesus. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, e aquele que vem a mim, ninguém o arrancará das minhas mãos. Ninguém. É segurança, sim. Não precisa de arrepio, não precisa de nada. Se você estiver todo arrepiado, gostoso. Se estiver chorando, delícia. Se estiver quebrantado, maravilhoso. Mas se for só coisa na sua consciência, ótimo, porque é isso que vale. Essa fé é pura e simples. E aí você não é apenas alguém que aprendeu doutrina. Você é alguém que é habitado pela presença divina. Isso faz toda a diferença. Eu conheço milhões de cristãos que sabem a doutrina certa, ou quase certa, ou boa parte certa do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo. Não são habitados pela fé, não vivem em diálogo com o Espírito Santo. Eles não fazem o pensamento deles viajar pelo Espírito Santo. O que significa orar sem cessar é esse pensar que atravessa a consciência de Deus em nós. Essa conversa dioturna, ininterrupta, é esse pensamento que já é uma oração, é essa oração que se transformou em pensamento natural na sua mente. E você vive com ele assim. Isso é transbordante. Isso é chafarizante. Isso é um sprinkler eterno de água viva, brotando de você, iluminando os campos do Senhor na vida. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso tem a ver com o Espírito que vão receber aqueles que creem, que vivem pela fé, o nome de Jesus, que não é só um nome, é presença que me habita. É por isso que é um chafariz. É porque é algo vivo em mim. Não é uma repetição, não é um labachúrias, oleandores, cantores. Não. Não é a língua estranha que a mulher do pastor fala, de que ela já aprendeu de uma profetisa e que não tem nada de genuíno. Não. Tem a ver com aprender a falar a sua língua e, na sua língua, falar palavras edificantes. Falar português é português que você fala? É inglês? É espanhol? Qual é a sua língua? É grego? É hebraico? Qual é a sua língua original? Sua língua máter? Fale-a cheia do louvor de Deus, de poesia espiritual, de edificação, de alegria, de exortação sincera e amorosa, de pedagogia limpa, pura, santa, instrutiva. Abra a sua vida, viva com amor, pratique a verdade. Essa é a grande língua estranha que o mundo não ouviu falar. O mundo está cansado de língua glória, 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 glória. Isso aí, gente, qualquer palhaço faz em qualquer circo de última categoria. Agora, falar a língua do amor, viver e encarnar a linguagem do Evangelho, que é a prática de justiça, verdade, amor, fidelidade, sinceridade, essa língua o mundo quase não ouve, quase não existe, quase ninguém fala ela. Língua estranha, pentecostal,
tem mais do que bolacha Maria, tem mais do que Coca-Cola. E eu sinto dizer que a maioria absoluta são línguas fajutas. Quem fala sabe que está na fajutice. São poucas as línguas genuinamente espirituais. Agora, o que o mundo precisa ouvir não são línguas estranhas, muito menos algaravias estáticas. O que o mundo precisa ouvir é a mensagem escrita na carta viva, no evangelho vivo que eu sou. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3, cartas vivas, escritas, lidas por todos os homens. Paulo diz, escrita pelo meu ministério, pela minha vida, pelo meu comportamento, pelo meu exemplo e pela minha palavra. No meio de vocês, eu escrevi o evangelho. Na mente, no coração, na memória. Agora pratiquem. Se quiserem saber como é que é isso, olhem para mim, porque eu estou vivendo o evangelho. Eu sou um mortal, finito, relativo e pecador, mas eu estou vivendo o evangelho. Olhem para mim e vocês vão saber o que é verdade e o que não é verdade no evangelho. Que língua você fala? Eu só quero realmente, acima de tudo, falar essa língua que o mundo não tem ouvido, que é a língua da prática, do amor, da compaixão, da misericórdia, do evangelho encarnado na minha vida, que pode ser lido, ouvido e discernido por todos os homens. Foi como Jesus disse, no dia que vocês se amarem, o mundo crerá que eu fui enviado. Enquanto vocês não se amam, vocês têm só pregação, proclamação, propaganda, proselitismo do cristianismo, canais de televisão, programas de televisão, só blá, 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 blá. Vocês fazem o que vocês chamam de igreja, esse clube, essa agremiação religiosa, inchar, mas não tem convertidos. A prova disso é que os convertidos são piores do que os não convertidos. Que, por exemplo, os deputados desse grupo de crentes é pior do que a maioria dos outros deputados. Tem gente lá, e eu conheço uma grande parte, muito melhor do que os que bebem das cisternas rotas e dizem que é água viva. De onde você está bebendo? Em que mundo você vive? Entre cisternas rotas e fontes de água viva, qual tem sido a sua escolha até aqui? Tem muita gente que todo dia joga o balde lá para baixo e tem que pegar, senão morre não só de sede, mas de culpa. E pior, a sua sede não é satisfeita, não é. Tudo ali é paliativo. Se o cara não voltar todo dia, se você, menina, não voltar todo dia, você fica com aquela sensação de incompletude, de que alguma coisa está faltando, está faltando. O que Deus vai te perseguir, você tem que ir lá, para ao invés de beber da fonte da água viva, isso é a água, bem vivinho. Isso aqui não é. Café é gostoso, infinitamente melhor do que água salobra. Mas está aqui. Não é disso que se vive. E nem tampouco é dessa água aqui que se vive. A gente também vive dela. Mas a dimensão sobre a qual eu estou falando só se satisfaz se beber o Espírito Santo, se beber o Evangelho,
se beber as palavras ditas e vividas e ensinadas e praticadas por Jesus, aí você vira um chafariz de Deus, um chafariz de Deus no mundo. Você quer se transformar num chafariz de Deus no mundo? Foi curto, mas você já sabe como, já deu para mesmo quem chegou aqui pela primeira vez ter entendido. Jesus, eu peço que a tua palavra da vida, que o Espírito poderoso que convence do pecado, da justiça e do juízo, fale, estronde, convença, faça convictos, inapelavelmente convictos, todos aqueles que ouviram essa palavra com fé e que abriram o ser para receber, para invocar, para buscar e para crer no coração e receber o selo da tua presença. É o que eu creio. E eu sei que é simples assim e que não precisa fazer nem mesmo o caminho de Compostela, nem o caminho da Galileia a Jerusalém, nem o caminho de Lourdes, nem o caminho de Fátima, nem o caminho de Aparecida, nem o caminho do Templo de Salomão, nem o caminho do seu templo, nem o caminho de lugar nenhum. Entra no teu quarto, invoca o Senhor e Ele te ouvirá. Busca o Senhor enquanto Ele pode ser achado, enquanto está perto, aqui, da tua boca e do teu coração. Porque todo aquele que invocar e que confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, esse já é salvo, já é cheio da vida eterna do Espírito Santo e já habita a Shekinah, a glória do Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.